Bom, agora para essa parte da configuração da Sender, você vai ter que se lembrar do seguinte, dos planos cartesianos, né? Você tem aqui como seriam só duas dimensões, você trabalha só com o x e o y, certo? Tem que lembrar sempre disso, que o x seria sempre horizontal, né? Seja para direita ou esquerda, o que você for andar nesse eixo aqui seria o x, e para cima e para baixo o que você for andar seria o y, certo? Então vamos lá, para esse exemplo aqui de painel, você tem esses 4 painéis aqui, né? E quando você for ligar um do lado do outro, você vai ter que lembrar. Por exemplo, você está usando esse primeiro painel aqui na Sender 1, esse segundo painel aqui na Sender 2, esse aqui na 3 e esse aqui na 4, beleza? Então você vai fazer a configuração lá. O DVI, primeiro DVI está ligado na Sender 1. Então você vai olhar qual que é o início dele. O ponto inicial sempre da imagem é esse aqui. Então o ponto aqui é o 0, 0, certo? O x está no 0 e o y está no 0. Quanto mais pixels você for correndo aqui, ele vai aumentar a quantidade do x. E quanto mais você for aumentar para cá, vai aumentar a quantidade do y, certo? Então beleza, esse amarelo está na Sender 1, no DVI 1, então ele vai estar no 0, 0. A origem da imagem dele está aqui em cima, vai estar no 0, 0. Você não precisa alterar nada. Agora eu vou lá para Sender 2. Esse painel aqui em vermelho está ligado na Sender 2, na porta DVI 2. Então, você está vendo aqui que você andou essa quantidade de pixel no X. Então o X do vermelho não vai ser 0, assim como era o amarelo, né? E sim a quantidade de pixel do amarelo, 1536, porque você está precisando andar 1536 pixels para a direita. Aí sim vai ter o início desse painel. Então lá na hora que você for configurar a porta DVI, você vai ter que colocar que o X dele vai ter que iniciar aqui, ó, em 1536. Já o Y dele, você está vendo que você não baixou nada, né? Ele continua aqui em cima no mesmo eixo. Então o Y dele continua 0, certo? Agora para esses painéis aqui de baixo. Esse azul, você está vendo que o início dele, o X, você não andou nada para a direita, nem para a esquerda. Então você só desceu. Então o X dele vai se manter 0. Porém, o Y dele vai ter que baixar essa quantidade aqui, ó, 512. Então você vai ter que colocar que o início do azul aqui seria a terceira Sender, né? DVI 3. Você vai usar lá 512. Já esse verde aqui, quando ele está configurado numa Sender independente, seria uma quarta Sendicar, você vai ter que configurar. O X dele vai ter que andar esses 1536, certo? Já o Y dele também vai ter que andar, ó, esses 512, que ele vai ter que baixar essa quantidade, que aqui é o início dele, beleza? Agora vamos para esse outro exemplo. Aqui você não vai trabalhar com X em nenhuma das partes. Tá vendo que todos eles estão nesse eixo aqui, e ele não está andando o X para o lado, somente o Y. Então você vai ter que fazer em cada um deles aqui, ó. O vermelho vai iniciar, o amarelo, né, primeiro começa no 0, 0, o vermelho vai começar no 512, que vai ter que andar os 512 do amarelo. Já o azul, ele vai ter que somar os 512 do amarelo com os 512 do vermelho, e então ele vai começar no 1024. Já esse verde vai ter que somar os 3 aqui de cima. Então aqui você vai ter a quantidade total do Y dele. Porém, todos eles o X vai estar no 0, certo? Já nesse outro exemplo, que são diferentes tamanhos de painel, você mantém a mesma coisa. Aqui em cima, né, como no outro exemplo, você só vai andar, né, a quantidade do amarelo para o vermelho, né, vai andar a quantidade do amarelo. No azul a mesma coisa, porém aí você tem que ter esse cuidado, que o verde aqui ele não vai ser os 1536, e sim os 1408, certo? Que ele não inicia junto com o vermelho aqui, o X dele, ele vai ser logo após o azul. E já nesse outro exemplo aqui, você vai ver que você não vai ter nenhum problema desse tipo, né? Porque ficou só no canto aqui atrás. Então, o painel amarelo, como a gente falou, ele está no início 0 e 0. Então ele está certo, DVI 1 está certinho aqui. Vou ir para a próxima porta.
agora é o DVI 2, que seria o painel vermelho, certo? A resolução está certa, não precisa alterar. O X dele, lembra que o amarelo tem 1536 na largura, então o vermelho vai ter que começar depois do amarelo. Então o X dele você vai ter que alterar de 0 para 1536, beleza? E o Y dele você não precisa alterar nada, vai ficar no 0. Agora eu vou lá pro DVI 3. O DVI 3, você também não precisa mudar a resolução, seria o painel azul. Ele está na parte de baixo, então o X dele não anda, porque ele continua no mesmo eixo, porém o Y vai andar a quantidade de pixels do painel de cima, que eram 512, certo? Então o Y dele aqui você vai ter que alterar para 512, beleza? Agora, no caso de você usar uma quarta sender, vou aqui, ó, Next Port, a quarta sender para configurar o painel verde. Então, você vai precisar andar o X dele, porque ele está para a direita. Vai ter que andar a mesma quantidade dos painéis de cima, que é 1536. E o Y dele também, porque ele está para baixo. Então, você vai ter que andar os 512, que é a quantidade de pixels do painel de cima. Beleza? Aqui você vai ver, se você continuar em Export, ele vai aparecer, ó, os DVI da parte B, que seriam os DVIs de baixo. Porém, se você não está utilizando, você não precisa alterar nada. Mas no caso fosse utilizar, você pode ir alterando todos eles. Ó. O DVI 2.1, 2.2, 2.3 e o 2.4. Você terminou aqui, você pode ir em Next já. Foi em Next, ele vai pedir agora o estilo de layer que você tem. Por exemplo, aqui no A, seria que você vai passar uma imagem só. Uma tela, por exemplo, painel chapado, ou por exemplo, você trabalha com resolume, você pode deixar no A, porque você faz toda essa divisão das layers pelo resolume. Você não trabalha aqui com as entradas, a não ser que o caso você trabalhar, né, com mais saídas no computador, e sim. Mas agora, se você for querer fazer a divisão toda pelo processador, sem usar algum outro software, você vai, por exemplo, selecionar lá um painel que você vai passar uma imagem com o A e outra com B. Ou então, aqui ela tem a divisão, né, na vertical, a divisão na horizontal. Aqui seria com A, B e C. E tem A, B, C e D. Nesse caso aqui, vou trabalhar com A, depois vou voltar e mostrar esses estilos de layer, certo? Confirmar aqui com o A. Beleza. Você confirmou, o painel está configurado, está usando só o HDMI 1, né? A layer A, só ela está ativada aqui.